os irmãos da nossa Igreja Batista IBVA, nós hoje vamos ter um culto diferente. Nós vamos estar trabalhando, meus irmãos, exatamente com uma dinâmica diferente nesta noite, tá bom? Queremos dizer para você que nós vamos estar trabalhando a nossa igreja nos lares. Por isso nós queremos convidar você a participar conosco das nossas igrejas nos lares. E é muito bom ver a participação de todos os irmãos da igreja, tá bom? Temos aqui ao vivo só dois, irmão Carlos e o pastor, né? Eu quero que alguém avise lá na igreja que já estamos no ponto, né? Então vamos lá contar com a presença da nossa igreja para a gente poder estar dando início, porque tem que avisar na igreja, no grupo da igreja. Amém. Ixi, irmão Carlos saiu, hoje só tem eu agora. Olha, a tecnologia é bom, meus irmãos, porque a gente vai aprendendo, né? Graças a Deus tem sido uma ferramenta muito boa para a nossa igreja, nós estamos utilizando essa ferramenta e queremos contar com a participação de toda a nossa igreja neste exato momento, tá bom? Deus abençoe a todos, a IBVA está cada vez mais bem frutífera e graças a Deus, Deus tem abençoado. Hoje nós vamos usar uma dinâmica nova e diferente. Hoje, dia de sexta-feira, para quem não sabe, nós trabalhamos as igrejas nos lares. E com esse processo, as nossas igrejas, nós perdemos um pouquinho a participação dos nossos irmãos nas igrejas nos lares. Então nós queremos contar exatamente agora com os amados irmãos participando das nossas igrejas nos lares. E nós estaremos ganhando com isso, tá bom? Que Deus esteja abençoando a todos nesse exato momento pela graça que o Senhor vai estar fazendo neste lugar, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos começar com uma palavra de oração para a gente dar início. Está caindo uma chuva agora muito boa e agradável. Então nós vamos começar com uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela chuva, por tudo aquilo que Deus tem colocado na vida da sua igreja. E mais uma vez, nós estaremos tratando nesse momento de uma igreja, da nossa igreja nos lares. Queremos contar com a sua participação, vai ser bastante diferente a igreja nos lares desta noite. Nós vamos ter a participação do irmão Ionildo e do irmão Carlos, que vão estar conosco aqui na bancada. E nós queremos contar com a participação de toda a igreja neste momento, né? Que Deus esteja assim abençoando a vida da nossa igreja, a graça e a paz, que Deus esteja assim fazendo você frutificar, você crescer e entender os planos e os projetos de Deus para a sua vida, amém? Vamos orar. Feche os seus olhos aí onde você está, feche os seus olhos, fale com Deus nesse exato momento, peça ao Senhor o direcionamento dEle para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos pedir que Deus esteja abençoando você nesse exato momento. Pai Santo e maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por tudo e te pedir, Senhor, que tu venhas operar com a tua graça e a tua misericórdia neste ambiente, e que a tua igreja, meu Pai, possa frutificar cada vez mais, e assim, meu Pai, alcançar os privilégios, os benefícios daquilo que o Senhor deseja fazer na vida do teu povo. Eu quero que o Senhor esteja abençoando cada lar que estará participando conosco nesta noite. O Senhor esteja abençoando as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa casa, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor venha tocar no coração daqueles que vão participar e vão entender a tua palavra, vão querer ser motivados nos estudos da tua palavra. Assim nós te oramos, pedimos a tua bênção ainda sobre aqueles que ainda não entraram, mas o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos para a tua honra e a tua glória. Amém, amém e amém. E Deus esteja abençoando. Vamos louvar, vamos chamar o nosso ministério de louvor para estar nos conduzindo com cânticos espirituais nesta noite. Boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz. Convido a você que está aí na sua casa para nós louvarmos o nosso Deus, Ele de toda honra e toda glória, amém?
Amém.
estamos planejando para glorificar o nome do nosso bom e amado Deus, amém? A igreja que se encontra reunida aí em sua casa, né? Cada grupo desse é uma família que está reunida e assim fazendo a obra do Senhor. Obrigado por tudo e assim nós vamos pedir a Deus agora a bênção de Deus sobre a vida da nossa igreja. Nós vamos convidar primeiramente o nosso amado irmão Carlos, que se sente aqui à minha direita, né? E o amado irmão Ionildo, que se sente aqui à minha esquerda. Nós estamos com a nossa Igreja dos Lares hoje, nós vamos funcionar a Igreja dos Lares. Os amados irmãos vão entrar, vão participar, nós vamos orar e vamos ter um momento de estudo da Palavra de Deus, né? E vamos ter a participação desses irmãos conosco aqui nesta noite, nessa proposta de estarmos fazendo as nossas igrejas dos lares funcionar. E eu conto com a honra desses dois amados irmãos, né, que tem sido uma bênção na vida da nossa igreja, e Deus tem sido assim abençoador e tem abençoado tremendamente a nossa igreja, assim, da forma que ela tem feito alcançar, né? Eu queria convidar a todos para que nós possamos baixar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos e falar com Deus neste momento por esta nova dinâmica do estudo da Palavra de Deus. Nós vamos pôr em prática a Igreja dos Lares. Você está na sua casa, reúne na sua família para estudar e lance suas perguntas aqui conosco, tá bom? Deus esteja abençoando a cada um dos amados irmãos. Ó Pai Santo e maravilhoso Deus, somos gratos ao Senhor pela tua bondade e a tua misericórdia. Faça, Senhor, prover neste lugar as tuas bênçãos. Faça fluir em cada lar que vai estar nos ouvindo o derramar da tua bênção sobre esses lares. Abençoa cada homem e cada mulher ali, cada família que vai estar se aperfeiçoando na tua palavra. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Eu queria começar, interessante, temos um jovem da nossa igreja, é o irmão Madison, né? Muito bom. Lançou hoje uma pergunta. Geralmente ele tem estudado a palavra dele, né? A palavra de Deus, e ele lançou uma pergunta. Antes da gente começar o sentido da vida, trazer essa pergunta. Dá ao imperador o que é do imperador e dar a Deus o que é de Deus na concepção dos amados. O que isso significa? Pode pegar o microfone, cada um se sinta à vontade, e aí dar essa contribuição, né? Vou começar com o irmão Ionildo. O que no seu entendimento, meu amado irmão, o que isso significa? Graças a paz, igreja, boa noite. Boa noite. No meu No seu entendimento. Isso, no meu entendimento, dar de Deus o que é de Deus, porque a gente tem que devolver, no meu entendimento, né, não sei se é o correto, em relação aos dízimos, dar de Deus o que é de Deus e do homem o que é do homem. No caso, naquela época eles estavam roubando o que era de Deus. Então, isso é o meu entendimento. Amém. E o irmão Carlos? Graças e paz, igreja, boa noite a todos. Também concordo com o irmão Ionildo, dar ao imperador que é dele e a Deus que é de Deus, né? Fala também, a gente pode muito mais um pouco assim além também, questão assim dos tributos, né? Como impostos que a gente deve também honrar, né? De pagar nossos impostos. Todo servo de Deus, que o crente tem que honrar os seus compromissos, suas contas, colocar suas contas em dias, né? A gente pode ter assim exemplo como os tributos do imperador. E a Deus tirar nossas premissas, né? As premissas, nossos dízimos, nossas ofertas ao nosso Senhor, que isso nós temos que entregar ao nosso Senhor os nossos 10%, né, pastor? É a nossa vida, né? Na verdade, essa pergunta ela foi muito interessante e é um jovem adolescente da nossa igreja, o irmão Madison, que mandou hoje essa pergunta. Ele pode até confirmar no grupo se enviou ou não enviou essa pergunta para o pastor. E eu gostei muito da pergunta, porque na verdade, irmão
dízimos e as ofertas, mas também alcança a nossa vida como servo de Deus, aquilo que nós estamos comprometidos com a obra de Deus. Então, por exemplo, assim, estar envolvido numa igreja, estar servindo a Deus, estar pregando a palavra de Deus, tudo aquilo que é inerente à pessoa de Deus, que nós temos a missão de executar, nós temos que estar fazendo. E isso tem sido abençoador para a vida da igreja, amém? E Deus, isso foi só um quebra-gelo, foi só para tirar um pouquinho o medo, a vergonha dos irmãos, né? E você que está aí em casa, você também pode lançar suas perguntas aqui. O estudo de hoje é o primeiro estudo lá das igrejas dos lares, é o sentido da vida. E nós vamos trabalhar esse sentido da vida aqui. Se der para terminar, tudo bem. Se não der, a gente vai ter nosso tempo reservado para a gente estudar aqui a palavra de Deus, né? O sentido da vida. Qual é o sentido da vida, irmão Carlos? O sentido da vida está em Deus, né? A Bíblia fala, né, em Efésios, os irmãos têm a oportunidade de abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios 1. Efésios 1. Efésios 1. Amém. Versículo 5. Efésios 1, versículo 5. Quem dá nós? Exatamente. Amém. Eu já li. Efésios 1, versículo 5. Posso ler? Pode sim. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. O 6 também. Pode concluir com o 6 também. O 6 também? Sim, senhor. Para o louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Então, aqui no livro de Efésios 1, 5 e 6, versículos 5 e 6, nos fala, né, que Deus nos criou para quê? Para louvarmos, né, a Ele, e nós temos o que? Um relacionamento com o nosso Senhor, né? Somente através de quem? De Jesus Cristo. Amém. Amém? E aí, irmão Ionildo, o que o senhor entende? Qual o sentido da vida? O sentido da vida é Deus, né? Porque Ele é o princípio, Ele é o fim. E o sentido da vida, muitas pessoas acham que é ter uma casa, ter uma profissão, ter uma vida bem sucedida, e na verdade não é. O sentido da vida é ter uma comunhão com Deus, é ser temente a Deus, é obedecer a Deus. Na verdade, se a gente analisar o sentido da vida, ele é estabelecido por Deus, na verdade. Começa em Deus. A origem da nossa vida é em Deus, né? Deus nos criou no Éden, nos colocou. A gente tem uma ideia, uma concepção meio equivocada de que, só para a gente entender assim, de que o Éden, na verdade, seria a questão de um jardim material, entendeu? De um local perfeitamente bonito, cheio de belezas e tal. E aí a gente percebe que, na verdade, o Éden representa, na verdade, a presença de Deus. Se Deus estiver presente, você está no paraíso. Pode ser a situação mais difícil que você venha a passar, mas se Deus estiver ali, você aí se encontra no paraíso. Então, o contexto de paraíso, na verdade, é exatamente esse contexto de Deus estar presente. Então, a gente poderia pensar assim, por que Deus nos criou? Né? Por que Deus nos criou? Para a sua honra e para a sua glória. E justamente, no texto lá de Efésios, ele vai dizer, e completando, ele vai dizer, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós somos agradáveis a quem? A Deus. Então Deus fez, e era para que a gente tivesse uma perfeita comunhão com Ele.
E nós não alcançamos essa comunhão com Deus exatamente por causa de uma coisa, com o pecado, né? A Bíblia, ela diz que o pecado serve como uma separação. Então cria um abismo tremendo entre Deus e o homem. Qual é então o sentido da vida? É restabelecer essa comunhão com Deus, é restabelecer esse relacionamento com Deus. Então, se a gente pode, o irmão Ionildo fez uma colocação muito interessante, a questão da eu sou bem sucedido materialmente, eu tenho uma boa profissão, eu tenho uma casa bonita, um carro excelente. E aí a pessoa começa a achar que essas coisas de fato é que fazem o sentido da vida. Mas na verdade o sentido da vida é exatamente restabelecer essa comunhão. Porque lá no Éden, lá no início, tinha essa perfeita comunhão com Deus. Vamos dizer assim, Adão e Eva tinham essa perfeita comunhão com Deus. Se perdeu por causa do quê? Por causa do pecado. É interessante que a gente possa desfrutar desse entendimento. A origem da vida, ela se estabelece exatamente na pessoa de Deus. Mas eu queria saber se o senhor tem alguma pergunta, meu irmão. Você pode colocar, ou irmão Carlos, ou então uma pergunta para os irmãos que estão lá na igreja, nos lares, eles podem estar contribuindo, ou então para a irmã Carla, que está nos ajudando aqui, fazendo o trabalho de estar mostrando a dinâmica do nosso trabalho aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Como o pastor ainda agora falou sobre o pecado, né? Que o pecado, na verdade, ele também é um afastamento do homem com Deus, né? E assim, a humanidade, ela precisa, né? Da presença do nosso Senhor. Até a passagem que tem em Romanos, né? 3, 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Exatamente. Porque Amém? o pecado deixa um grande vazio, né? Deixa um grande vazio. Está na sua Bíblia. Você pode nos acompanhar com a sua Bíblia. Pode falar aí, irmão Carlos. E nos tira do que dá o sentido às nossas vidas, né? E na verdade a gente tenta preencher o vazio com outras coisas, como o irmão Ionildo citando agora, o dinheiro, né? A família, o sucesso, quando na verdade nada disso preenche a vida da gente. Amém. Só é preenchida com o nosso Salvador, né? Nosso Senhor Jesus. E muitas das vezes até as pessoas vão em busca, né, de coisas materiais para ver se preenche a vida. Até outros livros, né, de autoajuda, né, as pessoas vão tentando encontrar um sentido para a vida, né? Quando na verdade nós temos um manual, né, que Deus nos deu, de condição para a vida cristã de cada um da gente, que é a palavra do nosso Senhor. Que a gente só pode entender, né, como o texto fala também, o sentido da vida se a gente perguntar para o próprio autor, né, da vida, que é o nosso Senhor. O nosso Senhor é o próprio autor da nossa vida, então Ele tem a resposta para nos dar. E a resposta que nós temos é na própria palavra do nosso Senhor. Amém? Mas irmão Ionildo não tem esse problema, porque ele é perfeito, né, irmão? Não tem pecado. Eu pecado também. Amém. A ideia é essa, que não há um justo sequer, não há ninguém que seja perfeito. Todos nós somos pecadores. As pessoas muitas vezes têm equivocado é que elas põem a sua esperança e a sua confiança em homens feitos de carne e de ossos como nós somos. Então nós não somos perfeitos. E nossa esperança também não pode estar exatamente nas pessoas que nós conhecemos. Muitas pessoas colocam a sua esperança ou tiram do Criador e colocam a divindade em coisas que foram criadas, na água, no mar, na terra. Tem gente que faz verdadeiros cultos à natureza, né? E entendendo que eles vão estar alcançando a paz interior, que foi isso exatamente, mas não alcançam, porque somente Deus pode preencher este vazio que há exatamente no homem. Amém? Amém. E a igreja? Quem é que tem algum pedido aí? Alguma
Meus amados, vamos contribuir conosco aqui. Está tão bom essa dinâmica aqui das coisas aí, da participação aqui dos amados irmãos. Queremos ouvir a nossa amada igreja. Qual é o sentido da vida? Esse é o nosso tema de hoje, no nosso estudo. É um bate-bola aqui sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Hoje nós temos muitas pessoas que estão vivendo deprimida. E nunca se viu tanto isso na realidade da igreja. Pessoas dizendo que tem depressão. E o que na visão dos amados irmãos, o que seria isso aí, a depressão? Se preocupe com isso, é só a visão que vocês entendem. O que seria uma depressão? A falta de Deus, eu acredito que seja em parte uma falta de Deus, a comunhão com Deus, e também uma doença espiritual. E que também não deixa de ser também clínica, né? A gente tem uma parte que ela é uma doença clínica, mas ela é muito mais uma doença, no meu ponto de vista também, concordo com o irmão, muito mais espiritual do que clínica. A clínica, eu entendo que seria um estágio, entendeu? Um estágio, ela vem, começa no espírito e ela alcança um estágio. E é uma questão de uma luta interessante também poder perceber que o diabo não tem como atacar o servo de Deus. Isso é uma coisa lógica da palavra de Deus. Veja bem, se habita em nós, em você, em mim e em você, o Espírito Santo, como é que Satanás vai poder, o espírito diabólico vai poder entrar em você? Então ele não tem como entrar. Mas o que ele vai fazer muitas vezes? Ele vai tentar te oprimir. Vai tentar fazer com que você fique oprimido pela a própria ação do inimigo na tua vida. E isso para o crente é uma situação complicada. Porque muitos crentes, em vez de se encherem do Espírito Santo, eles começam a se encher da materialidade, da matéria, das coisas que estão ali, para satisfazer a sua própria vida, e esquecem que precisam da presença de Deus. Irmão Carlos ia fazer alguma complementação? Pode fazer. Como também, na verdade, a gente muitas das vezes se preocupa muito com o dia a dia, né? E faz com que a gente perca o foco, quando na verdade a nossa busca diariamente tem que ser em Deus, né? Depressão, como o pastor e o irmão Indo citaram agora há pouco, há dois fatores, sendo o espiritual e o clínico também. E a questão do espiritual também é o afastamento do homem com Deus, né? Então, à medida que vai se afastando, ali o inimigo vai também utilizando dos meios para que possa, né, tragar aquela pessoa. E a gente tem que estar todo tempo em oração e vigília, né, irmãos? Porque a gente sabe, né, que o inimigo ele vive 24 horas a lutar contra os eleitos de Deus. Então, há exemplos de pessoas famosas, né? A gente vê mesmo na televisão, em rádios, que lutam contra a depressão. Pessoas famosas que no palco, né? Ali estão cantando com o ombro para as outras pessoas, multidões. Mas quando entram em casa, né, fecham a porta do seu quarto, vivem um isolamento, né, uma tristeza que eles mesmos sabem explicar por que eles vivem daquela forma, e aquele sentimento. Aí baixa aquela depressão, né, neles. E uns entregam suas vidas para o nosso Senhor, mas outros, né, eles não têm a oportunidade e seguem a vida assim, sem Deus. Amém. Ontem uma pergunta aqui, que acabou de chegar, a irmã Cristiane Ferraz. A irmã Cristiane, beleza, minha irmã, é isso que nós queremos, sua participação. Ela está perguntando para a gente aqui: você acredita que Deus está por vir, né? E se estão preparados, né? Agora eu não sei se ela está perguntando se nós estamos preparados ou se é a igreja no modo geral, né? E por que os sinais estão aí, né? Por que os sinais estão aí? Essa pergunta é até interessante. Jesus está por vir, eu já até digo assim, Jesus já está voltando. A minha
concepção é que a volta de Jesus ela está iminente, né? Cada dia que cada vez mais se aproxima dessa volta de Cristo, né? Agora, a gente não pode estabelecer uma data, um dia, está tudo preparado por Deus. Agora, nós como igreja, é importante, irmã Cristiane, é que nós como igreja precisamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Não dá para ser diferente. As pessoas muitas vezes dizem, eu vou me preparar ainda. Não se prepare ainda não. Você deve estar preparado já para a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas continuando aqui a pergunta da irmã, e eu não sei se eu estou preparado. Eu acho que o irmão Carlos já está preparado, né? A igreja está em processo de preparação. É interessante que nós possamos entender isso, que nós estamos cada dia nos preparando para a volta de Cristo. Agora, nós não podemos estar distanciado de Cristo, porque se estivermos distanciados, irmã Cristiane, a coisa vai exatamente atrapalhar. Então nós precisamos estar próximo desse sentido. Amém. Muito obrigado pela pergunta, minha irmã. A outra pergunta aqui é do Matos. Pastor, você acha que a igreja passará pela grande tribulação? Já estamos começando essa grande tribulação. E o que vocês acham? Acho também que a igreja já está passando. Tem muitos cristãos, né, no mundo inteiro, em nações, já estão passando por tribulações, são perseguidos. Então, a palavra do nosso Senhor diz que por Ele a gente vai ser perseguido, nós vamos sofrer. E há muitas nações que estão passando por isso. A gente tem a prova aí na África, que também em outro país, que eu não estou lembrado agora, mas lá não se pode falar do Evangelho, né? E se for falar do Evangelho em público, você é condenado à morte. Tem lugares que os cristãos estão sofrendo represália, locais que são de adoração ao nosso Senhor, eles entram, invadem o mundo. Então, a igreja hoje vive uma grande tribulação, mas diante do que a igreja já passou, né, há 2000 anos, né, vem, e muitos cristãos foram abatidos, mas vem surgindo outros, né? Deus vai abençoando e o evangelho vem se propagando diante, né, desses anos todos, e a tendência é só crescer, em nome de Jesus. Mas a tendência é, assim, crescer a opressão, a perseguição. Irmão, tem alguma contribuição? Assim, em relação aos países que o irmão Carlos falou, tem países que eles dividem a Bíblia, eles rasgam as páginas, aí uns irmãos ficam com uma página, outros ficam com outra para estudar, poder estudar, mas escondido porque não podem andar com uma Bíblia como a gente anda aqui no Brasil. E assim, eu acredito que a gente já está vendo isso e a gente tem que se preparar cada dia mais, porque a volta está iminente, vai ser breve. A irmã Tiane Dourado, muito obrigado, minha irmã, pela sua participação. Ela diz assim, creio que a depressão eu acho que ela quis dizer, não é a falta de Deus. Mas assim, quando a gente fala assim, na falta de Deus, que é bom a gente compreender o que está se colocando, no sentido até de pessoas que são crentes, que já têm Deus, mas é a falta de dar lugar a Deus. E como a gente falou aqui na explicação, Satanás não tem como entrar na vida, eu acredito que a gente falou isso aqui, que Satanás não tem como entrar no crente. Mas como ele não tem como entrar, irmã Diane, o que ele vai fazer? Ele vai atacar essa pessoa por diversos meios que ele vai poder, que ele tem. Aí o que acontece? Aí a pessoa não tem dado lugar a Deus, porque Efésios vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se eu estou, minha vida está colocando o Espírito Santo em segundo lugar e ele lá deprimido, eu acredito que Satanás vai deprimir a pessoa e ele não vai poder entrar, ele vai apenas deprimir. Nesse sentido é que a gente está falando. Mas também entendemos que existe a depressão clínica, que é oriunda da falta de medicamento. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professor e já tive experiência de ver, por exemplo, pessoas que
tinham a depressão clínica, como assim? A questão de falta de hormônios, que faz com que a pessoa não produza substâncias que geram vamos dizer assim, um sentimento depressivo nela. E eu tive uma aluna no Santa Teresa, muito tempo atrás, ela faleceu exatamente disso, porque ela tomava e aí entrou no estágio, não estava tomando remédio, até que ela realmente foi a óbito. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. A irmã Webenê diz assim: sim, irmã Tiane, a depressão, o que a irmã Webenê vai dizer? Sim, irmã Tiane, a doença, a depressão, não é a falta de Deus, mesmo não. Mas na fase inicial da doença, é possível que esse estudo ajude bastante. É nesse sentido que eu estou dizendo, a falta de Deus é nessa primeira fase inicial, né? Quando se diz falta de Deus, no sentido de que a pessoa precisa estar envolvida com Deus. Nem no exagero, porque também a gente sabe que existem pessoas que sofrem. É assim, porque a gente está falando de coisas que a pessoa precisa ter um entendimento. Tem pessoas que elas sofrem de depressão, o que é interessante, até mesmo causada difícil pelo estilo de igreja que ela convive. Igrejas que vê muito demônio, que faz não sei o que, mas aí a pessoa começa a ver e acaba entrando também num estágio que acaba levando-a numa situação complicada. Mas foi muito boa a contribuição das duas irmãs, da irmã Webenê e da irmã Tiane. Tiane era pura verdade, ajuda. Aí falou aqui, respondeu, tô legal. Márcio, pastor, você acha que o coronavírus e as o que não? Eu acho que assim, pastor, o que o senhor acha do coronavírus e as profecias do Senhor Jesus, né? Rapaz, tá tema livre, né? Perdeu o tema tá livre. Assim, o coronavírus, a Jesus fala em pragas. Interessante, eu vou dar uma sugestão de leitura para a igreja. A sugestão de leitura que eu vou dar para a igreja é Mateus capítulo 24 e 25, amém? Então você pode fazer a leitura de Mateus capítulo 24 e 25, você vai entender muita coisa que vai estar colocado ali dentro da palavra de Deus, tá certo? Mas lá em Mateus capítulo 24 e 25 vai falar em pragas, pestes, doenças, né? E não deixa de ser aí vamos dizer assim, é o diabo, não deixa de ser uma artimanha do inimigo e nem deixa de ser uma atuação poderosa de Deus, entendeu? Então não deixa de ser uma artimanha do inimigo e nem deixa de ser uma atuação poderosa de Deus. Veja bem o contexto aqui que eu queria que vocês pudessem observar. O inimigo, talvez com a questão do coronavírus, vai dizer assim, a igreja vai ficar amarrada, não tem mais nada o que fazer. Já sob o ponto de vista de Deus, né, aí o que Deus já faz? Usa a igreja faz com que a igreja use os mecanismos necessários para a expansão do evangelho. A igreja tem orado, a igreja tem feito muito, tem buscado a presença de Deus, né? Que eles quiserem complementar. Vou passar essa pergunta aqui pro irmão Ionildo, porque pastor Gabriel aqui, você acha que a igreja está preparada para qual tipo de problema envolvendo como um todo? Qual tipo de problema é que a igreja está preparada? Pergunta pesada, irmão. Já passei aqui, meu irmão, já deixei a pergunta com o irmão Ionildo. Irmão Ionildo, se vire. E aí, a igreja está preparada para quê? Irmão Carlos, não, mas pode falar. Se eu já falar, não, o que você acha? Assim, não se preocupe, que aqui a gente está num. Se tiver alguma coisa aqui, a gente traduz. Vai lá. A igreja está preparada em todas as situações, né? Para isso que a gente está unido em comunhão, que é para a gente, quando vir algum problema, alguma situação, a gente poder resolver em comunhão com a igreja.
Eu acredito que Tá saindo. eu acredito que é para a igreja saber resolver todas as situações. Na verdade, vai, irmão Carlos. Já complemente aí, diga aí. A igreja tem que estar se preparando, né, para qualquer caso de que haja, né, alguma situação. E assim, convém, né, todos os locais familiares, seja na igreja, seja na família, todos os locais das nossas áreas vão haver problemas. Mas uma coisa é certa, nunca um problema vem sem solução. Deus sempre coloca a solução para cada problema na vida da gente. Amém. Então a igreja tem que estar se preparando. Haverá situações novas, que também servirão como aprendizado, né, para cada um de nós. Amém. Olha, a pergunta eu vou entrar na pergunta do irmão Gabriel, porque ele diz assim: pastor, aqui é o Gabriel, tá certo? Você acha que a igreja está preparada para qual tipo de problema envolvendo como um todo, né? A igreja, de fato, irmão, a gente precisa entender, está dando um pouquinho de microfonia aqui, a gente precisa entender o seguinte, ó, que quem de fato nos prepara acho que eu vou desligar, isso. Quem nos prepara, irmão Gabriel, na verdade é Deus, tá certo? Então, a ideia é que nós precisamos estar em comunhão com Deus. Não sei se você me entende. Então, não dá para dizer assim, a igreja por si só, ela vai conseguir estar preparada para alguma coisa. Então, se a igreja é temente a Deus e ela se coloca à disposição de Deus, em algumas situações ela vai estar muito bem preparada. E só vai estar preparada se ela estiver envolvida com Deus. Se não estiver envolvida com Deus, por exemplo, eu posso ter passado pela maior preparação, mas se Deus se distanciar de mim, eu já não vou estar preparado para coisa nenhuma. Mas, de repente, quando eu me aproximo de Deus, eu já me torno preparado para as coisas que Deus tem determinado, entendeu? Eu não sei se eu te respondi, porque não existe aquilo. A igreja não é autossuficiente nela por si só. Se fosse assim, era legal. Mas não, era legal não, porque Deus, a gente viu agora que Deus nos fez para a sua glória. Então Deus não, é tipo assim, Deus fez a gente para exaltar a Ele, Deus, e não para nos exaltar. Interessante que isso está na nossa lição que a gente ia falar. Então Deus nos fez para que Ele próprio, Deus, fosse exaltado. Irmão Ebenezer faz aqui, ó, não podemos colocar nossa energia mental toda somente na questão seculares e em nossos próprios interesses. Nossa função principal é contribuir para a glória de Deus. Devemos ficar nisso. Olha aí, contribuir, eu não digo nem contribuir, é focar de fato na glória de Deus. Nós somos feitos para glorificá-lo e para exaltá-lo. Amém, irmão Ebenezer. Boa participação. Deus continue abençoando a irmã. A irmã Cristiane Palmas, acho que foi para a palavra da UEBN. Vamos ver aqui o que diz aqui. Irmã Isa, verdade, irmão UEBN. Irmã Angélica, amém. Glória a Deus. Irmão UEBN. É nesse sentido, ela dá aqui uma contribuição. E nesse sentido de vida não temos frustrações. Legal, né? Nós não temos frustrações. Até por isso mesmo, se nós colocarmos sempre em Deus na centralidade, é nesse contexto que eu digo assim, a gente pode até dizer assim, é nesse contexto que a gente vai dizer assim, que Deus é quem vai restaurar, a questão da cura da alma, a questão... Deixa eu só trazer uma coisa para você aqui. Existe uma coisa que, como o Ebenezer é minha filha, a gente de vez em quando temos uns momentos de decifrar os termos da Bíblia. Quando você olhar a palavra psicologia, psique é alma, espírito, entendeu? Ou espírito alma. Eu sou dicotomista, então na visão dicotomista, para mim espírito e alma é a mesma coisa. Agora quem é tricotomista, que é aquele que vai espírito, alma e corpo,
ele vai entender totalmente diferente. Psique é o espírito, alma, entendeu? Então, logia é o estudo, psicologia é o estudo da alma. Então, quando nós falamos isso, na concepção bíblica e o entendimento melhor, é que é na igreja, somos nós os que lemos o melhor preparo para a alma. Mas aí alguém diz, não, mas o psicólogo, ele me ouve, ele me escuta. Sim, tem a sua importância para o mundo secular, porque no mundo secular as pessoas não estão estudando exatamente buscando a alma, mas estão buscando resolver apenas os conflitos internos. E é só os conflitos no ponto de vista de apenas expressar os seus sentimentos, sem tirarem qualquer conclusões daquilo que é bom ou ruim. Já no caso da igreja, a igreja tem uma importância muito grande de ajudar aquela pessoa a sair dessa situação de crise. Só que, e aí entra o problema. Igreja, geralmente as pessoas não têm a liberdade ou a confiança de querer trabalhar o que está dentro do seu interior. Aí vem expressões como essa, cura interior, que muitas vezes a pessoa precisa curar-se interiormente de problemas que eles têm. Aí volta a dizer, esses problemas vão gerar algumas depressões. Entendeu? Nesse sentido que eu estou dizendo, algumas. Ou tirar, para não dizer que geram todas, né? Que a gente já viu que tem algumas coisas que são clínicas, mas elas geram algumas frustrações. Nesse sentido, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, Madison. O nosso amado Madison, eu vou dizer assim. Fez, Gabriele? Então vamos ver. Gabi. Gabi aqui. Arrependimento vem antes. O arrebatamento vem antes ou vem depois da tribulação? Ou estão ligados os dois microfones? Tá. O arrebatamento, gente, esse daí é uma situação muito boa pergunta, mas assim, nós somos batistas, e principalmente os batistas chamados tradicionais, o ato de vinda do Senhor Jesus Cristo é único, certo? Jesus Cristo virá. Nesse contexto, a tribulação é antes. E o arrebatamento é só no ato da vinda do Senhor Jesus Cristo. E para a gente não tem dois momentos. Jesus vem, leva algum e depois vem sofrer uma grande tribulação. Para nós não existe isso. No nosso entendimento bíblico, Jesus vem, leva o seu povo e o outro fica para o contexto de ser julgado e condenado. Você pode dizer? Ok, boa noite. A graça e a paz aos irmãos da nossa Igreja Batista e BVA. Nós